Olá! Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no Pode Crer na Bíblia. Olá a todos. Hoje a gente vai investigar uns paralelos bem surpreendentes, né? Entre duas figuras bíblicas marcadas pela ambição, pela oposição ao plano de Deus, Amã, lá do livro de Esther, e Satanás, como a gente vê descrito em várias partes das Escrituras. Exato. O nosso objetivo aqui é tirar lições importantes sobre orgulho, essa busca perigosa por adoração indevida, sabe? A perseguição também, e a importância da fidelidade a Deus, né? Principalmente pensando no conflito final. Vamos mergulhar nisso? Com certeza. É interessante porque, embora venham de contextos, assim, bem diferentes, as histórias de Amã e Satanás, elas têm um padrão, né? Um padrão de rebelião contra a soberania de Deus. E analisar isso ajuda a gente a entender melhor as tensões espirituais que marcam a história e a nossa própria vida, né? Faz sentido. Tudo começa, eu acho, numa raiz comum. A ambição sem medida e essa busca por adoração que não pertence a eles. Vamos pegar Amã, por exemplo. Sim. Lá no livro de Esther, capítulo 3, versículo 1, diz que o rei Assuero engrandeceu a Amã e exaltou o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ele foi colocado lá no topo, né? Exatamente. E logo depois, no versículo 2, diz que todos os servos do rei se inclinavam e se prostravam perante a Amã. Todos menos um. Mordecai. Isso. E a recusa de Mordecai, registrada ali no versículo 5, despertou uma fúria nele. Isso revela muito dessa sede de honra que ele queria usurpar, né? É impressionante mesmo. E essa mesma semente de orgulho a gente vê descrita em relação a Satanás. Textos como Ezequiel, capítulo 28, ali pelos versículos 12 a 15, e descrevem simbolicamente a queda dele, falando de um coração que se elevou por causa da tua formosura, que corrompeu a sabedoria por causa do teu resplendor. Muita soberba, né? Total. E a ambição fica assim escancarada em Isaías capítulo 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Querer o lugar de Deus. E isso aparece de novo de forma muito clara na tentação de Jesus, né? Lá em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Satanás oferece tudo, os reinos do mundo. Tudo. Em troca de adoração. Exatamente, em troca de adoração. Fica clara a intenção de usurpar o lugar que é só de Deus. E o que chama atenção também é como os dois usam estratégias parecidas de engano, de manipulação. Pois é. Amã vai até o rei Assuero, como a gente lê em Esther, capítulo 3, versículo 8, e lança acusações assim meio vagas, generalizadas, né? Existe espalhado, dividido entre os povos, um povo cujas leis são diferentes e que não cumpre as leis do rei. Usando desinformação para conseguir o que queria. Isso, para conseguir o decreto de extermínio, do versículo 9. Pura manipulação. Nossa, e essa tática, ela tem um paralelo que chega a assustar com as profecias do Apocalipse, né? Totalmente. No tempo do fim, Satanás age através de poderes aqui na terra simbolizados pela besta. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Um poder que recebe autoridade e exige adoração. E o engano é a chave. Sim. O versículo 13 fala de grandes sinais. E o 14 diz que essa entidade engana os que habitam na terra. Para quê? Para que adorem uma imagem. A coerção vem junto com o engano. E o resultado direto dessa rebelião e desse engano é a perseguição contra quem permanece fiel a Deus. Sempre assim, né? O povo de Mordecai, os judeus, viraram alvo do plano de Amã por causa da identidade deles, da ligação com Deus. Esther capítulo 3, versículo 6, diz que Amã procurou destruir todos os judeus. Terrível. E de um jeito parecido, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, descreve Satanás furioso, fazendo o quê? Guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É a mesma dinâmica. E essa perseguição, ela fica ainda mais intensa no cenário final, né? Apocalipse 13, ali nos versículos 15 a 17, detalha bem essa pressão. Como ela se manifesta, né? Isso, coerção econômica, tipo, impedir de comprar ou vender, e até ameaça de morte para quem não aceitar a marca e a adoração impostas. Fica claro que a fidelidade aos mandamentos de Deus, todos eles, viram um ponto central de conflito, gera oposição forte. Mas aí, mesmo debaixo dessa pressão toda, surge a resistência.
E ela está baseada na identidade, na fidelidade. Mordecai, lá em Esther, capítulo 3, versículo 4, ele afirma que não se curvava. Por quê? Por ser judeu. Um ato de lealdade a Deus acima de tudo. Que exemplo de firmeza! E o remanescente fiel, descrito lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, é caracterizado exatamente por isso. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É a perseverança, né? É a marca deles. E a resposta de Deus para tudo isso é muito clara. Juízo para os opressores, mas redenção para os fiéis. O fim de Amã foi irônico, né? Muito. Enforcado na própria forca que ele preparou para Mordecai. Esther, capítulo 7, versículo 10. Isso ilustra perfeitamente o que a gente lê em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Não tem como ser mais claro. E quanto a Satanás? Bom, o destino final dele está descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O lago de fogo. É o fim da rebelião. Em contraste total com isso. Total. Em contraste está Jesus Cristo. Ele é o nosso parente resgatador. Aquele que, como diz Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, participou da nossa natureza para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele venceu a morte. Ele venceu. Ele mesmo declara em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E foi Jesus quem deixou bem claro a quem pertence a adoração, quando respondeu a Satanás lá em Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Fim de papo. Amém. E olha, falando nessas promessas de Deus, de libertação, de fidelidade, a gente quer fazer um convite especial para acompanhar o projeto Reavivados por Sua Palavra. Ah, muito bom. É uma jornada de leitura diária, um capítulo da Bíblia por dia. E o capítulo de hoje é Êxodo capítulo 6. Vou dar só um gostinho, tá? Opa! Lá em Êxodo 6, Deus renova as promessas dele para Moisés, sabe? Mesmo com o desânimo do povo e do próprio Moisés, depois da primeira tentativa com Faraó não ter dado certo. É um momento difícil ali, né? Muito. Mas Deus se apresenta com seu nome memorial, Jeová, ou Yahweh, e garante: eu vou cumprir minha aliança, vou libertar Israel do Egito com mão poderosa. É um lembrete forte da fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece ir contra. Vale muito a pena ler Êxodo 6 hoje. Fica a dica. Com certeza vale. E, sabe, a lição central que fica desses paralelos todos entre Amã e Satanás é justamente essa. A realidade de uma batalha espiritual que continua. Uma batalha contra o orgulho, contra a idolatria. Seja aquela idolatria escancarada que Amã exigia, ou as formas mais sutis que a gente enfrenta hoje em dia. Formas sutis. É. E a fidelidade a Deus, sem vacilar, como a gente viu em Mordecai e como a gente vê no remanescente do Apocalipse, essa é a chave para resistir e para alcançar a vitória final. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Onde será que a gente percebe essas exigências de Amã hoje? No nosso mundo, tentando, talvez sutilmente, desviar nossa lealdade do Criador para outras coisas, outros poderes, outras pessoas? Boa pergunta. Como é que a gente pode, cada um de nós, e também como comunidade, permanecer firme na nossa identidade, na nossa fé, sem se curvar às pressões que querem nos colocar numa forma que não é de Deus? É a questão fundamental. Esperamos que essa análise aqui no Pode Crer na Bíblia tenha sido esclarecedora para você, que tenha fortalecido a sua fé. Que tenha sido uma bênção. E se essa conversa trouxe algo de bom para a sua vida, mostre seu apoio. Por favor, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com a família, com todo mundo que você acha que precisa ouvir essa mensagem de esperança e de fidelidade. Isso ajuda muito a vida, ajuda demais. E o mais importante, inscreva-se agora mesmo no canal Pode Crer na Bíblia, para não perder nenhuma das nossas próximas explorações das verdades da Palavra de Deus que transformam vidas. Sua participação é fundamental para que esse trabalho continue alcançando mais e mais pessoas. Contamos com você. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima, pessoal.